Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja sempre em sua vida. Hoje estarei dando continuidade com a minha exposição na carta de Paulo aos Coríntios. Eu já expus até o capítulo 9 e hoje estarei indo para o capítulo 10. Capítulo 10 ele vai falar sobre a tentação e também sobre a idolatria. Provavelmente será necessário 2 vídeos para que eu conclua este capítulo maravilhoso. E lembrando que eu tenho uma playlist com todos os vídeos que eu expus esta carta, até o capítulo 9, até o capítulo 8. E também agora o capítulo 9, já terminei e entrando no capítulo 10. Eu vou deixar no card acima para que você possa assistir os demais vídeos. Vamos lá. Está aí. A tentação. Interessante aí, a tentação. Vamos ver o que Paulo disse para a igreja que estava na cidade de Corinto. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Interessante. Paulo ele faz uma tipologia da saída do povo de Israel do Egito em direção à terra de Canaã. Ele compara que o povo estava indo para um lugar prometido, e que logo que eles saíram, eles foram batizados. Que batizar é mergulhar, imergir. Ele fala que eles foram batizados, mergulhados, tanto na nuvem como no mar. Interessante. Então, simbolicamente, o povo de Israel, eles foram batizados na nuvem e no mar. A nuvem de fogo que seguia o povo de Israel. À noite era uma nuvem de fogo, uma coluna de fogo. E durante o dia era uma nuvem que cobria o sol, para que o povo pudesse caminhar. E também ao passar pelo mar eles foram batizados. Interessante. Essa passagem você pode ler lá em Êxodo, capítulo 13, versículo 21. Durante o dia o Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite uma coluna de fogo para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. É o que eu disse. Também sobre a passagem do mar, diz o seguinte: os israelitas, lá em Êxodo 14, 22, e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Ou seja, eles passaram pelo meio do mar. E Paulo ele fala assim, olha, então ele está trazendo a memória ali dos irmãos de Corinto. Claro que nem toda a congregação de Corinto era composta de judeus, mas tinha judeus ali, porque os judeus foram espalhados por todo o Império Romano, várias partes do mundo. Aí durante tanto o período babilônico como o período
do cativeiro. Na verdade, o cativeiro assírio, os judeus que foram levados para a Síria, de lá nunca mais voltaram. Ficaram por lá mesmo. Os que foram levados para a Babilônia, depois de 70 anos, alguns voltaram, outros ficaram lá. Mas o fato é que em todo o Império Romano existiam judeus. E ele está falando para uma comunidade tanto de gentios como de judeu. Ele fala assim: ora, irmãos, e ora aqui a palavra, essa conjunção aqui, ele está escrevendo uma carta, então é uma conjunção diversativa ou aditiva. Além do mais, irmãos, não quero que ignoreis. Ignoreis aí é agnoel, no sentido de não conhecer, não entender. Ou seja, eu não quero que vocês desconheçam, deixe de conhecer o que nossos pais, está vendo que parece que aqui Paulo está falando mais para um conjunto de judeus que conheciam a lei, porque nossos pais, porque Paulo ele era um judeu, ele era filho de Abraão, e filho de Israel, que é Jacó, das 12 tribos de Israel, da tribo de Benjamim. Então ele é descendente da tribo de Benjamim, o apóstolo Paulo, e ele nossos pais. Então pais aqui é pater. Pater era um gerador, um antepassado masculino. Pode ser o pai mesmo, mas também um antepassado. Estiveram aí passado, sob aí rupo aí é por debaixo, a nuvem, Néfeli, uma nuvem que conduzia os israelitas no deserto, e todos passaram pelo meio do mar, tendo sido batizados aí, batizado, como ele diz, baptizo, é mergulhar, imergir, submergir, assim como na nuvem, como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebia de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Interessante isso aqui. Paulo está dizendo que o povo de Israel, tipologicamente, eles foram batizados na nuvem e no mar. Mergulhados na nuvem e no mar. Ele diz também que todos comeram de um só manjar espiritual. Claro, o pão que caía ali, o manjar ali, está se referindo à comida que caía do céu, que era o maná, que Deus milagrosamente ele proveu. Está lá em Êxodo 16:15. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: o que é isso? Pois não sabiam do que se tratava. Disse-lhe Moisés: este é o pão que o Senhor lhes deu para comer. Este é o pão. Então não foi Moisés que deu o pão, foi Deus que deu o pão para que o povo comesse. Então esse manjar aqui, essa comida, era uma comida espiritual, porque ela veio do céu. E beberam da mesma fonte, porque o povo, quando eles estavam com sede, eles clamaram ao Senhor. E lá em Êxodo 17, eu estarei à sua espera no alto da rocha que está em Horebe. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel. Então o povo sentiu sede. Então Moisés ele bateu na rocha e desta rocha saiu água. E o povo bebeu desta água. E Paulo dizendo que eles beberam da mesma fonte espiritual. Por quê? Que era uma fonte milagrosa. Uma rocha ferida que foi batida, ela verteu água, ela saía água, brotava água desta rocha.
Por isso que é uma bebida espiritual. E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que seguia. A pedra era Cristo. Ou seja, tipologicamente, aquela pedra apontava para Jesus. E pode ver que Jesus falou para a mulher samaritana: a água que eu lhe der, você nunca mais sentirá sede, porque é uma bebida espiritual. A pedra aqui é Petra. O termo grego aqui, dessa pedra aqui é Petra, que é essa palavrinha grega aqui, ó, Petras. Esse substantivo feminino é uma rocha, um penhasco, uma cordilheira de pedra. Então, por isso que fala. E fonte aqui é poma, é bebida. Beberam da mesma bebida espiritual. Esse substantivo neutro é bebida. Porque bebiam, pino, aí o verbo é beber. Ou figuradamente receber na alma, o que serve para refrescar, fortalecer. E ele continua. Então, ou seja, o povo, eles foram livrados de Faraó quando o mar se abriu e a coluna os protegia, de nuvem os protegia, tanto de dia como de noite. Eles beberam de uma mesma água espiritual, comeram de um mesmo pão espiritual. E agora vamos ver o que Paulo vai dizer. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, por razão porque ficaram prostrados no deserto. Interessante. Somente 2, conforme Números 26:65, pois o Senhor tinha dito àqueles israelitas que iriam morrer no deserto, e nenhum deles sobreviveu, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Dos que saíram do Egito de 20 anos para cima, somente 2 entraram na terra prometida, na terra de Canaã: Josué e Caleb, ou Caleb e Josué. Todos eles ficaram prostrados. Prostrar aqui, o termo é catastronume, é espalhar sobre o chão, matar, abater. Então, entretanto, contudo, porém, ala, né? Aí é todavia, contudo, não obstante, apesar de, né? Também pode ser, apesar de tudo isso, eles foram livres do Faraó. Não morreram nas mãos de Faraó. Passaram pelo meio do mar. Comeram do maná, da comida espiritual. Beberam da bebida espiritual. E essa bebida apontava para Cristo. Não, apesar de tudo isso, não obstante a isso, Deus não se agradou. E agradar aí é eudokel. Eudokel é parecer bom para alguém, ser a satisfação de alguém. Ou seja, Deus não ficou satisfeito com a maioria deles. Pode ver que é maioria. Pleion, o adjetivo grego, é maior em quantidade, a maior parte. Por quê? Somente Josué, Caleb entraram. Ora, e ele continua, Paulo exortando a igreja de Corinto: ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Interessante. Lá em Números 11:4, diz o seguinte: um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: ah, se tivéssemos carne para comer. Mas enquanto a carne ainda estava entre os seus dentes, e ainda que a ingerisse, a ira do Senhor acendeu contra o povo, e ele o feriu com uma praga,
terrível. Então o povo não ficou satisfeito com o maná, com o pão espiritual que caiu do céu. Eles queriam carne, como eles comiam no Egito. Eles queriam a comida do Egito. Ah, se tivéssemos carne para comer. É o desejo deles. Eles queriam as delícias do Egito. Por isso que Paulo, ora, estas coisas se tornaram para nós, tornaram aqui, gnomai é o verbo, exemplos, tupos, ou seja, uma marca, uma figura formada para nós, a fim de que, ou seja, é uma preposição em direção a, que não cobicemos. Cobicemos aqui a palavra epitumetes. E epitumetes é a ideia de alguém que anela por, que deseja, a fim de que não desejemos, amante, alguém ansioso, não anelemos por algo, ser desejoso por algo, e o que é isso? Coisas más. Mas aí, o adjetivo kakos, aqui está aqui kakono, porque o adjetivo está no genitivo plural, então ele tem uma flexãozinha. O adjetivo, ele é flexionado, mas a raiz é kakos. E kakos é essa ideia de algo de natureza perversa, de coisa errada. Não cobicemos coisas erradas, como eles cobiçaram, epitomel, e desejar. Aí o verbo, ele usou aqui em cima epitumetes, substantivo. Aqui não é um verbo, essa palavra aqui, cobicemos. Ele não usou um verbo, ele usou um substantivo. Aqui embaixo ele usou o verbo epitomel, que é anelar, por, procurar por algo, coisas proibidas. E ele continua: não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir. Então, primeiro o povo cobiçaram as coisas do Egito, queriam comer carne. Deus mandou carne, mas eles prostraram, eles morreram. E depois de comerem e beberem, eles se inclinaram para a idolatria. Não vos façais, pois, idólatras. Aí o substantivo é idólatres, é adorador de falsos deuses. Como algum deles, claro que não foram todos, alguns deles, porquanto está escrito: o povo é Laós, povo, as pessoas, assentou-se catizo, setar, para comer e para beber, e levantou-se para divertir. A palavra divertir aí, o verbo é paizo, essa palavrinha aqui, ó, paisen. E o verbo está no presente nativo infinitivo. Divertir é brincar como criança, passar o tempo, proporcionar hilariedade. Então, passar o tempo com o quê? Com a idolatria. Interessante. Está lá em Êxodo 32:6. Na manhã seguinte, ofereceram holocausto, sacrifício de comunhão. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para entregar-se à farra. Está lá. Êxodo 32:6. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para entregar à farra. E, Paulo continua, e não pratiquemos imoralidade, como algum deles fizeram, e caíram num só dia 23.000 homens. Isso aí aconteceu lá em Sitim. Só você ler aí Números capítulo 25, está escrito lá: enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com as mulheres moabitas. Eles coabitaram com as mulheres moabitas.
mas os que morreram por causa da praga foram 24.000. Interessante. Com certeza aqui tinha um número aproximado, por isso que tem essa divergência. Houve um arredondamento aí. E não pratiquemos imoralidade. Imoralidade é porneu, prostituir o próprio corpo, o verbo aí. Praticar imoralidade é praticar a prostituição, prostituir com o próprio corpo, como alguns deles fizeram. Claro que não foram poucos, porque num só dia 23.000 caíram. 23.000 pessoas. Cair aí é pípito, é morrer, cair morto, ser empurrado. Pípito é ser empurrado num só dia. E ele continua: não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Olha só, isso por causa da água. Está lá em Números 25:5. E falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Comida miserável. Eles chamaram o maná que caía do céu como comida miserável. Mas chegou um momento em que faltou água novamente. Foi o momento em que Deus falou para Moisés para que ele falasse a rocha e não ferisse a rocha. E o povo fez isso. E não ponhamos o Senhor à prova. Ponhamos aí, o verbo é ekpeirazo. Ekpeirazo é testar. E não testemos o Senhor. O Senhor é interessante que o termo grego aqui é Aristos. Não o termo aqui não está curioso, é Christos. Então, não testemos o Senhor Jesus à prova aí, novamente, ele coloca duas, ele usa a palavra aí, ekpeirazo, tá? Porque ponhar aí é ekpeirazo, ou seja, não testemos a Jesus. Ele usou o termo Senhor porque lá no passado eles testaram a Deus. Não testemos o Senhor. Essa palavra aqui que é o ekpeirazo. E ele diz o seguinte: como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. E se você ler lá no Números 21:6, então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. Serpentes aí é ofis, cobra, uma serpente. E nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Lá em Êxodo 16:2 fala: no deserto toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão, ou seja, murmuraram de Moisés e Arão. Por esta razão se queixaram-se Moisés e exigiram: dê-nos água para beber. Ele respondeu: por que se queixam de mim? Por que colocam o Senhor à prova? Eles colocaram o Senhor à prova. Em dois momentos a comunidade, está lá em Números também 14:16, os homens enviados por Moisés em missão de reconhecimento daquela terra voltaram e fizeram toda a comunidade queixar-se, ou seja, murmurar-se contra ele e espalharam um relatório negativo. Então o povo de Israel, em diversos momentos, eles murmuraram. Nem murmureis como alguns deles. Murmurar é goguzo, da ideia de confabular secretamente, queixar-se com descontentamento. Começa a queixar entre as pessoas com esse descontentamento. Isso vai espalhando, como alguns deles queixaram. E diz aí que foram destruídos. Apolume, a palavra grega e o verbo, destruir, pelo exterminador. Aí é o destruído, é o holotreutes, é o exterminador.
E ele continua: estas coisas lhes sobrevieram como exemplo e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Porque os fins dos dias começaram com a morte de Jesus. Pedro falou isso no capítulo 2. Isso não, falando sobre o Pentecoste ali, isso aí é o que está escrito lá em Joel, que há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então, Paulo diz: olha, essas coisas lhes sobrevieram como exemplo e foram escritas para advertência. Essas coisas o quê? Tudo isso que aconteceu com o povo de Israel, quando eles estavam saindo do Egito, indo para a terra de Canaã, a terra prometida, aqueles que murmuraram, aqueles que caíram na idolatria, eles pereceram, não entraram na terra prometida. E Paulo está dizendo: olha, gente, se Deus não permitiu que aqueles lá que murmuraram contra Deus, que caíram na idolatria, e eles pereceram no deserto, e Deus fez um juramento: vocês não vão entrar na terra prometida. Somente Josué e Caleb entrou. Eu disse: essas coisas, tudo isso que aconteceu, sobrevieram, Subaino aí é suceder. Essas coisas que aconteceram com eles sobrevieram como exemplos, ou seja, tudo que aconteceu é como exemplo, tupos, serve de exemplo. E foram escritas aí, a palavra grafou, o verbo, foram escritas para advertência, notécia, admoestação, exortação nossa, de nós outros, sobre quem? Ou seja, a igreja de Corinto, e Paulo se inclui também, os fins dos séculos têm chegado. E a palavra aion, fins aí, telos, o término dos séculos tem chegado. Interessante isso aí. Pois aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Ou seja, nós temos que estarmos sempre em vigilância, vigiarmos para não cairmos em tentação e murmurar contra o Senhor. Não murmuremos. Nós não podemos murmurar contra Deus, queixar-se do Senhor. Nós temos que aprender a confiar no Senhor. Quando nós murmuramos, é sinal de que nós não estamos confiando no Senhor. Foi isso que eles fizeram. Eles não confiaram no Senhor, por isso que eles caíram. Então, por isso que Paulo diverte: aquele que pensa estar em pé, risteme aí, ficar de pé, veja que não caia. E Paulo alerta: e a tentação vem? Sim, com certeza vem. Olha, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então Paulo aí está dizendo para os irmãos o seguinte, que a tentação vem? Sim, tentação aí é peirasmos. Peirasmo é um teste, uma prova. Ou seja, não vai vir um teste, uma prova que seja além da capacidade humana. Aí o termo humano aí é antropinos, aplicado às coisas que pertencem aos homens. Ou seja, toda tentação ela vem dentro de um âmbito humano que o ser humano possa suportar. Não vai vir uma prova, um teste para nós além da nossa capacidade. Olha, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais, novamente o termo grego peirazo, esse teste, esta prova, olha, e não permitirá que sejais provados, testados além das vossas forças aí é dunamis, aquilo que eu sou capaz, que dunami, tudo bem, dunamis é poder, ser capaz,
ter a habilidade. Isso é dunamis. O dunamai aí, que é o verbo, depois tem a palavra dunamis, que é poder, capacitação, mas aqui eu estou falando do verbo, o verbo dunamai, que ele é ser capaz, ter o poder, a habilidade de fazer. Então, ou seja, a tentação não vai vir, a prova, o teste, não vai vir acima daquilo que eu posso suportar. Pelo contrário, olha só, pelo contrário, todavia, contudo, apesar da tentação, juntamente com a tentação, aí a palavra juntamente é sum, é uma preposição primária aí que denota união, ou seja, junto com a tentação, o Senhor vos proverá o quê? Prover aí, a palavra grega é poiel, preparar algo. E o que? Livramento, equibasis, ou seja, um caminho de saída. Ou seja, Deus vai prover um caminho de saída, de sorte que possais suportar, rupofero, ou seja, suportar pacientemente, aguentar, que vocês possam aguentar. E para encerrar, Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Lá em 1 Tessalonicenses 24. Lá em 2 Pedro 2,9 dizemos: vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Então, quando vier a provação, passe a provação, passe o teste, a prova, sem murmurar, porque o Senhor nos dará o livramento. Pois bem, então eu parei no versículo, deixa eu ver aqui, versículo 13. No próximo estarei indo para o versículo 14 falar sobre idolatria. Então não perca o próximo vídeo, que eu estarei falando sobre a idolatria. Falei agora sobre a tentação que vem sobre o povo de Deus. Eles têm que suportar. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.